Lidar com o término de um relacionamento não é uma tarefa fácil. Agora imagine fazer isso sobre os olhares e opiniões de milhares de pessoas. No mundo das celebridades, a mídia não poupa esforços para expor a vida dos famosos. Manchetes que rendem dias, semanas ou até meses. E vale de tudo para conseguir mais cliques, vender mais jornais e revistas. Recentemente, uma babá ganhou destaque nos tabloides do mundo, como a destruidora de lares. Ela é apontada como a pivô da separação do ator Ben Affleck e ainda foi fotografada em um jatinho com os anéis de Tom Brady, marido da supermodelo Gisele Bündchen. O assunto se espalhou pelos veículos de comunicação. Alguns noticiários disseram até que a top estaria pedindo divórcio. Nada foi provado até agora, mas o fato é que o boato gerou milhares de especulações e a mídia não deixa o assunto morrer. Angelina Jolie e Brad Pitt também são alvos constantes da mídia. Os dois estão juntos desde 2005. No ano passado, oficializaram a união. E já tem publicação dizendo que eles estão se separando. Nada foi provado. Pelo jeito, a mídia não desiste do casal. E a cada semana sai uma nova nota do rompimento. No Brasil, a atuação da mídia não é diferente. No ano passado, cada aparição de Grazi Massafera e Cauã Raymond gerava milhares de especulações, já que o ator foi acusado de uma suposta traição com a atriz Isis Valverde, com quem atuava na época. A assessoria do casal desmentiu as acusações, mas eles acabaram se separando. Zezé de Camargo e Zilu também estamparam por algum tempo as manchetes. O motivo? A separação. A mídia foi a fundo até descobrir que o pivô do rompimento era a dançarina do cantor. O assunto rendeu páginas de jornais e revistas, com direito a respostas polêmicas e sofrimento da ex-mulher por meses e meses. Mas será possível blindar o relacionamento da mídia? Cláudia Raia e Edson Celulari conseguiram. O rompimento aconteceu em 2010, depois de 17 anos de união. O casal veio a público e anunciou o divórcio, o que não gerou especulações. Este ano, em entrevista a uma revista de celebridades, ela declarou: foram quase 2 décadas de uma união feliz, com altos e baixos de qualquer relação entre marido e mulher, que termina agora deixando como fruto a amizade, o respeito e a admiração mútua, além de um casal de filhos lindos e amorosos, que nos ligará para sempre através de um amor profundo. O quanto será que essas especulações atrapalham e até mesmo levam à separação de casais? A verdade é que, se pessoas simples já sofrem com a intromissão no relacionamento, os famosos são ainda mais afetados, pois a imprensa sabe que a curiosidade em torno da vida deles aumenta o faturamento e muito. Olá, alunos, todos apostos, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. E olha quantos assuntos temos na aula de hoje. Será que um bom puxão de orelha pode salvar um casamento? Quem vai nos responder é o Humberto, repórter do programa Hora do Faro, e sua esposa Patrícia. E na Escola do Amor responde: moramos juntos há 13 anos e ele não quer se casar comigo. O que faço? E ainda, você vai ver aqui hoje o Ninguém é Perfeito, o encontro, as primeiras revelações do Kleber e da Letícia, no nosso quadro Reality aqui na Escola do Amor. E você já sabe, está na hora de participar pelas nossas redes sociais. Vai lá e deixa o seu comentário no facebook.com/Escola do Amor ou pelo Twitter, @TheLoveSchoolTV, usando sempre o hashtag Escola do Amor. Humberto e Patrícia, bem-vindos à Escola do Amor. Muito obrigado, a gente que agradece o convite. Olá, tudo bem? Prazer. Bem-vindos. Obrigado. Bom, vocês fazem também um trabalho, você especialmente faz um trabalho na Hora do Faro bem parecido com o nosso, né? Você tenta ajudar casais a reconciliar. É o quadro Te Quero de Volta, ele já está no ar há mais de 8 anos, é um sucesso, né? Uhum. E o objetivo principal é fazer com que aquele casal volte, né? Volte a ser feliz, juntos. Uhum. Agora, Patrícia, você, dentro desse trabalho do Humberto,
Você já se pegou algumas vezes falando assim, olha, você ajuda aquele casal, lembra, tem que pensar na gente também, ó, no nosso caso também, senão a gente vai lá no quadro lá participar nós dois. Te quero de volta. Já pensou? Não, eu fiquei sabendo que ele era casado com o trabalho dele, não é verdade? O nosso maior problema é o casamento com o trabalho. É um casal feliz, né? Eu e o trabalho. Mas eu precisei lembrar que eu sou casado com a Patrícia também. E nada pode ser mais importante. Não, e não foi ele que teve que lembrar, né? Eu lembrei. Mas hoje eu posso dizer o seguinte. Comigo. Eu amo o meu trabalho. É a realização do meu sonho. Diariamente eu realizo um pouquinho desse sonho que eu tive lá quando criança. Mas não tem nada mais importante que a minha família. Então eu aprendi a colocá-los na frente. Quantos anos já de união? Ao todo? A gente vai fazer 8 anos de casado em dezembro, mas juntos há 11 anos. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais da carreira do Humberto. Vamos acompanhar. Esse é o jeito Humberto de trabalhar. É isso aí, Rodrigo Faro, chegou a hora da verdade. São gravações em diferentes cenários, personagens dos mais variados tipos e histórias que vão do humor às lágrimas. Saudade de ser feliz como nós éramos. Esse paulistano, nascido no bairro do Tatuapé, desde criança sonhava em trabalhar em televisão. Mas antes foi office boy, assistente contábil e administrativo. Já no jornalismo, o primeiro emprego foi numa rádio. O Humberto chegou recém-formado por lá, ele era redator e eu também fazia a pauta, né? Pauta diária, fazia o roteiro de reportagens diariamente. Ele sempre foi uma figura muito fácil, assim, uma amizade muito grande, né? Um cara de bom caráter. Eu acredito que o tempo só fez melhorar essas características positivas dele, né? Humberto, você já fez várias coisas, várias matérias. Alguma coisa te marcou mais? Sim, tem uma que as pessoas perguntam até hoje, então não foi marcante só para mim, mas foi para o telespectador também. Da época do Domingo da Gente, a gente entrevistou uma moça chamada Lenir. Ela era, infelizmente, viciada em crack. Nós oferecemos uma clínica, mas avisamos. Lenir precisava lutar com suas próprias forças. Da primeira vez, o vício foi mais forte. Ela voltou para o crack. Ele está na televisão desde 1995. Passou por diversas emissoras, mas é aqui na Record que está há mais tempo. Antes eu tinha trabalhado em emissoras pequenas, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi esse colosso, uma emissora que ocupa um quarteirão inteiro. É realmente fascinante. Já são 13 anos na emissora da Barra Funda. Foi repórter do Domingo da Gente. E se a gente pudesse incrementar um pouquinho esse fim de ano para vocês? Nossa, seria fantástico. Melhor do Brasil. Valdimeia, e essa é a sua famosa sala, é? E como é para você trabalhar na hora do Faro? É uma delícia. É uma diversão, né? A gente se diverte trabalhando e trabalha se divertindo, né? Então a gente também vai querer acompanhar um dia de gravação com você, pode? É um prazer, a gente tá gravando com o Heraldo. O Heraldo é um personagem e tanto, viu? E qual que é o próximo passo? Agora a gente vai gravar com o Dr. Hamilton. Dr. Hamilton é nosso dermatologista do quadro, ele vai cuidar do marido que está sendo transformado, né? Tô curiosa, vamos ver? Vamos embora! Você vê, Humberto, que ele tem essa região bastante ruga de expressão. Depois desse trato, como será que está o Heraldo? Humberto, vendo esse resultado, como você se sente? Realizado mesmo. É uma felicidade plena. Agora, Patrícia, com certeza a gente vê que o Humberto, ele ama o trabalho que faz. Então, você... Como que você participa desse trabalho dele? Eu opino. Às vezes vai fazer uma matéria, ou às vezes eu vejo, até hoje mesmo a gente passou num lugar e eu falo, ó, aquele senhor ali, ó, ele ali serve para o meu marido, olha lá. Aí, ou vê alguma história, alguém vem falar, aí, ó, tem uma história legal, boa. E aí é assim, mas quando ele fica muito enfiado, desafios ou muitas viagens, aí eu fico bem brava, na realidade. Toque, né? Uma perguntinha, Humberto. Você falou ali no final da matéria que você se realiza muito com o trabalho, você fica muito feliz, né? É verdade. Qual a diferença de antes de você conhecer a Patrícia
e hoje, depois que você conheceu a Patrícia, em questão dessa realização no trabalho? O que acontecia antes da Patrícia, muito simples, eu não tinha para quem dar satisfação. Então, eu podia passar dias trabalhando e ninguém ia notar essa diferença, a não ser lá em casa. Eu era solteiro, minha mãe, meu pai, eu morava com eles ainda. Nossa, faz tempo que você não veio aqui, né? Ainda lembra o endereço? Lembra, eu carrego anotado comigo aqui. E hoje não, ela quer a minha presença física, né? Nós estamos morando no mesmo teto, né? Então, eu acho que é essa grgrande diferença que existe. Tem alguém para compartilhar, né? Tem alguém que está ali, ei, legal, torcendo por você, né? Sim. Imagino que é muito melhor, né? Não tenha dúvida disso. Vamos ver a história do encontro do Humberto e da Patrícia. Vamos lá. Eu conheci a Patrícia, assim, de uma maneira bem inesperada. Tinha uma amiga em comum, mas a gente não se conhecia, que estava morando em Londres. E sabe como é que é? Hospedagem em Londres é caro, né? Então eu dei uma de cara de pau e pedi para ficar na casa dessa pessoa, dessa amiga, né? Só que aí passaram uns dias, ela mandou um e-mail para mim, essa amiga, dizendo, olha, só que você se importa, eu vou estar recebendo uma amiga também, aqui uma amiga lá de Ribeirão Preto, que é de onde é essa minha colega, né? Eu não queria nem saber quem ia ficar, quem não ia, eu queria ir ficar bem. E aí, quando eu cheguei primeiro, aí eu acho que depois de 2 dias, o Humberto chegou. A gente se conheceu, conversou, passou o Natal junto, mas não aconteceu nada. Eu era muito tímido, ela também, a gente ficou só na amizade. Depois de muitos meses, aqui no Brasil já, terminadas as férias, a gente voltou a ter contato e aí não teve jeito. Nós namoramos 3 anos e meio antes de casar. A Patrícia, ela morava no interior. Então a gente só se via final de semana mesmo, né? Durante a semana, cada um no seu quadrado. E eu não entendo até hoje os horários de vocês. Não tem rotina. O nosso trabalho é assim, né? Um dia você é escalado para trabalhar no período da manhã, no outro dia é à tarde, às vezes você tem que viajar. Você sabe o que eu mais odiava ter que fazer? Eu falava assim, ó, eu vou para São Paulo, você me pega na rodoviária? Aí eu ficava na rodoviária. Isso dificulta bastante a gente de estabelecer uma rotina. Isso, numa época, especialmente depois que o Henrique nasceu, ficou muito visível. É uma criança de 3 anos, se eu tenho 37. Eu fico muito brava. Uma criança de 3 anos não vai entender. Eu comecei a ficar muito brava, muito brava. Ela fala sorrindo assim hoje, mas ela falou sério, viu? Porque agora, assim, a gente encontrou um norte aí. Mas eu fiquei muito brava e falei que se ele não desse um jeito, que eu ia ficar em Ribeirão, que é a minha cidade, porque, na realidade, eu ia ter pessoas que podiam me socorrer se eu precisasse. A Patrícia tá falando de uma maneira branda, né? Mas chegou... A palavra separação chegou a ser falada, inclusive. Quer dizer que você é brava. Eu sou brava. Você pode ser brava, não, né? É que eu sou muito exigente, na realidade. Eu gosto das coisas corretas. Então, se eu combinei uma coisa com você, faça. Mas tá certo. O combinado não sai caro. Então... Isso é o mínimo que a gente espera, né? Agora, uma coisa, antes de falar um pouquinho sobre esse cheque que você deu nele, né? Essa crise, você tem familiares aqui em São Paulo ou está todo em Ribeirão Preto? Os mais chegados, minha mãe e minha irmã, eles estão em Ribeirão. Ok. Isso agrava, eu acredito, a situação. Agrava. Porque você acaba tendo que tirar toda a sua necessidade emocional do Humberto. Exatamente, aí sobra pra ele. Isso é uma coisa que a gente costuma aconselhar os noivos a não fazerem, quando possível. Hoje em dia nem sempre é possível, mas quando possível, não tirar a mulher de perto da família. Quando ele leva ela para longe e fica só ele e ela vai colocar um canudo na cabeça dele assim no cérebro e sugar todo o cérebro dele. Bem mais assim. ou menos. Ele fala por experiência própria. Aconteceu com a gente casou e foi para fora do Brasil, fomos morar longe dos pais dela, a trabalho, então
ela também fez isso comigo. Então, assim, exatamente. A gente sabe, a gente leu, mas isso aconteceu com a gente não fazia a mínima ideia de que isso seria ruim. Há essas consequências, né? Mas tem que haver a compensação. Por exemplo, eu não sabia compensar para a Cristiane. Eu fazia muito o que você também acho que estava fazendo. Eu me dava todo para o trabalho e quando tinha um tempinho com a Cristiane, eu trabalhava mais em casa ainda. Eu trazia o trabalho para casa. Falava do trabalho. Exato. Continuava falando. Por que a gente é assim? Meu, o homem tira satisfação das realizações, a mulher dos relacionamentos. É verdade. Então, são coisas incompatíveis. Né? É verdade. E aí chegou o momento de que você enquadrou ele, deu... Não dá mais. Qual o ponto que chegou que você achou, isso não dá mais? Era assim, era muita viagem, ainda é, mas não tanto quanto antes. Então passava a semana inteira, aí falava assim, ai, chegou no domingo, né? Amanhã vai ter uma folguinha. Aí não tem, porque eu tenho que decupar, eu tenho que escrever, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que editar, Aí já tinha que ir no dia seguinte, então chegava, sei lá, de noite, segunda-feira de manhã já voltava a trabalhar. Então a gente não ficava junto. Aí no final do ano eu falei, ou a gente começa o ano direito, ou eu não quero mais. Não que o trabalho não seja importante, o trabalho é muito importante. É a alegria dele também. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que nós três juntos é o principal. E aí, Humberto, você notou que foi séria essa conversa? Ali você percebeu? Porque eu imagino que ela já deve ter reclamado, tinha reclamado muitas vezes, mas só caiu a ficha quando ela te deu um... Chega pra lá. Ela reclamava e eu pensava, poxa, ela tá reclamando, mas olha, o trabalho que tá sustentando a gente, não, ela trabalha, sempre trabalhou, né? Mas, quer dizer, tinha esse peso maior. Não, mas, poxa, eu tô fazendo o melhor. Eu não enxergava da maneira que ela via. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, trabalhando muito para prover, né? E só. Então eu achava que estava ótimo. Olha, eu aqui trabalhando bastante, ainda sendo pai, sendo marido, ó, que bom, né? Mas não. Interessante como que, às vezes, a impressão que nós temos é que um homem precisa sempre de um checkmate. Eu acho que a gente, o nosso cérebro tem que dar uma pancada para ele funcionar no tranco, né? Não sei. Porque a mulher normalmente fala essas coisas, mas assim, várias vezes. Não, porque a nossa esperança, em defesa dos homens aqui, a nossa esperança, eu acho que o Humberto vai concordar comigo, é que vocês vão esquecer. Não, ela tá chateada hoje. Me ajuda aí, Renato. Semana que vem. Me ajuda aí. Eu levo pra passear, depois resolve. Mas não esquece, no nosso caso foi 12 anos, a mesma coisa. Olha. Cada 3, 4 meses era uma grande discussão sobre o mesmo problema. E eu achava que o problema era ela. Ela é que estava sendo chata. Na verdade, eu é que não estava sabendo ser marido. Na verdade, né? Ela estava sendo chata também. Mas isso que acontece, né? Porque se o problema não é resolvido, a mulher acaba sendo chata. Exatamente. Porque a gente fica reclamando. Só repete, né? Mas não funciona, não precisa levar 12 anos, não precisa levar 7 anos para fazer esse checkmate. A conversa tem que sempre acontecer, o ideal é que não seja necessário esse checkmate, né? Mas que quando a pessoa vê que não está chegando, a ficha não está caindo, então tem que parar e falar, peraí, olha nos meus olhos, você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou dizendo para você que esses problemas estão acontecendo e se continuar assim, não vai dar para continuar. E tem a questão da gente achar que está certo também, né? Tem o outro lado, né? Ah, não é possível, eu não estou fazendo nada de errado aqui, está tudo certo. Mas não, estava errado. E vem cá, como é que você mudou? Ela te deu esse checkmate, o que você mudou? Porque você continua trabalhando muito. Eu continuo trabalhando muito, mas eu aprendi a otimizar o meu tempo. Agora, se eu trabalhava alucinadamente, agora o pessoal deve me ver nos corredores aí que nem um maluco. Mas eu procuro fazer isso mesmo, aproveitar aquele tempo que eu tinha para fazer mais coisas. Eu não levo mais trabalho para casa. Graças a Deus, não. Estou trabalhando de uma maneira mais simples, mais eficaz. Estou tendo mais tempo para a família. Antes, a coisa mais rara que tinha era a gente jantar junto. Hoje, é difícil um dia que a gente não jante sentadinho na mesa e toma café da manhã também. Almoço aí já está querendo demais. Né? Aí não dá. Aí já não dá. Uma maneira boa
de pensar que o homem pode pensar sobre este problema é exatamente como a gente fala sobre o casamento como uma empresa, né? Por exemplo, no seu trabalho, com certeza você deve pensar, quando você está trabalhando alguma coisa, você está pensando no público do programa, você está pensando no Rodrigo Faro, nos seus diretores, você está pensando, bom, o que eles querem? E você, então, procura agradar e entregar o produto que você sabe vai ser aprovado, vai ser do agrado de quem está te comissionando. No casamento não é diferente, você tem que saber o que agrada a Patrícia. E às vezes a gente acha que o que agrada é alguma coisa, e não é, é outra coisa, totalmente diferente, porque a gente não está ouvindo. Então, quando a gente aprende, bom, o que agrada a minha esposa é que quando eu estou com ela, e eu desligo o celular, e eu vou fazer alguma coisa que ela goste, então aquilo ali vai ser o meu foco, eu vou me empenhar naquilo, então eu vou cumprir a minha missão ali. E eu descobri que a vida ficou melhor. A Patrícia me fez ver que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu acho assim que eu percebo de vocês, do pouco que a gente vê a história de vocês, é que também há uma grande diferença de personalidades. A Patrícia parece ser mais metódica, organizada, planejadora. Militar! Né? E você, não que você não seja planejador, o seu trabalho até exige isso, mas talvez você é bem mais assim, imprevisível. Uhum. E o seu trabalho faz você ser imprevisível. Então já começa daí, então né? São dois extremos, né? E realmente não combinam, porque você deve ficar muito frustrada, você acostumada a planejar, ter objetivos e disciplina, e você não pode planejar nada com o Humberto, porque essa imprevisibilidade da vida dele, do trabalho dele, né? Como é que você lida com isso agora? Então, isso tem sido bom para os dois, na realidade, esse ano. Está sendo um exercício. Primeiro, para ele tentar entrar um pouco nos eixos. E eu, para tentar ser mais flexível. Que isso, para mim, é uma coisa muito difícil. Eu estou conseguindo, assim, atrasou. Ai, que bom. Não que bom, né? Mas, tudo bem. Tudo bem, um dia. Mas os atrasos estão bem menores. Não, bem agora, menores. O atraso é o que veio na cabeça agora. É o que veio na cabeça agora. Mas eu tô conseguindo também, porque na realidade é uma troca, né? Tudo bem, tem a parte dele, mas também tem a minha parte, né? Eu sei que eu sou difícil. Nós temos uma perguntinha de um aluno e que eu gostaria que vocês respondessem. Assista só. Bom, pessoal, meu nome é Alexandre, né? Tenho 28 anos, moro em São Paulo. Tenho uma grande dificuldade no meu relacionamento, pelo fato da minha namorada ser uma pessoa bem caseira e eu ser um rapaz mais de rua, gosto bastante de sair. E eu tenho bastante dificuldade com isso. Ela quer que eu adote essa nova metodologia de ser um rapaz mais caseiro, porém, eu não consigo. Queria saber o que eu faço, na opinião de vocês aí. Não. Bom, se ele já reconheceu a necessidade dela, né? E ele já está disposto, está pensando em mudar, eu diria, atende a namorar, né? Vai fazer bem para ela, para os dois, né? É a mesma coisa que vocês esperam fazer. Exato. Né? Eu vou falar que isso depende do objetivo dele. Se ele tem amor mesmo, se ele quer ficar com ela, para ele não ficar só na balada, mas ela também, se tem amor a ele, ir um pouco para a balada dele, porque aqui também, ele era o baladeiro e eu não. E aí a gente começou a entrar num consenso. Ir algumas vezes, não ir em outras. É o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Agora, ver também isso neste estágio. No caso deles, eles estão em namoro. É mais difícil. É mais difícil, mas ele já notou a diferença. Tanto é que ele já perguntou. Então, ver isso no estágio de namoro, porque se essas diferenças forem muito importantes para vocês, então não casem, simplesmente não casem. Não é para mim, porque não dá. Então, para que você vai casar para infernizar a outra pessoa, para criticar o jeito dela o resto da vida? Não vai funcionar. A Patrícia tem todo esse problema, né, da ausência, que eu tive muito tempo em casa, mas eu sei que ela entende o meu sonho. E ela me apoia. Praticamente falando, assim, o que aconteceu? Eu cheguei na produção e falei, dá para diminuir? Bom, assim, em vez de viajar 3 dias, vamos ver se dá para resolver em 2. É um diazinho, parece pouco, mas é uma maravilha. São 24 horas que eu tenho para curtir mais a minha família, né? Esse é o segredo de um casamento duradouro. Você aprender a se adaptar a essa pessoa que você está. Porque, infelizmente, as pessoas que ficam fixas naquela desculpa, esse é o meu jeito, você me conheceu assim, eu não vou mudar, e se não gostou, então vai embora.
nunca vai dar certo com ninguém, porque casamento só dá certo quando você aceita adaptar-se a outra pessoa e vice-versa, senão não tem jeito. Eu acho que a gente está junto hoje por mérito dela, porque ela deu esse puxão de orelha por acreditar na gente, senão eu ia continuar cego, não vendo essa verdade. Então ela é a responsável, só ela. Eu acredito na família de verdade, não é? Eu acho importante. Bom, parabéns, Patrícia. Parabéns a você, Humberto, por ter, aos dois, exatamente, para você também ter ouvido, né, e reconhecido. Não, realmente ela tem razão. Obrigada pela participação de vocês hoje. Obrigada. Eu A gente que agradece. Uma aluna nos escreveu para pedir ajuda. Ela já mora há 13 anos com o parceiro e quer se casar. Mas ele não quer. Vamos ver a simulação para saber direitinho o que acontece com eles. Acompanhe. Oi, Cris e Renato. Eu tenho um companheiro há 13 anos e estou passando por dificuldades no meu casamento. Eu sonho em casar e ele não quer. Temos um casal de filhos, mas sinto que ele não me ama o suficiente. Tem vezes que sinto raiva das atitudes dele. Acho que deveria ser um marido melhor. Não acredito, Ana. Você está ficando doente por causa de casamento. Você pode não querer casar comigo, Armando, mas você não pode me proibir de sonhar. Ô, meu amor, o que importa é que nós sentimos um pelo outro na prática. Vem cá, minha paixão. Paixão? Ué, eu achei que aquela coisa de casalzinho apaixonado tinha ficado no passado. Meu amor. Ele pensa que tudo está relacionado ao sexo, que tudo se resume ao sexo. O que faço? Queria ser uma esposa melhor. Não sei se sou a mulher perfeita para ele. Só sei que eu amo minha família. Me ajudem, Cris e Renato. Pois é, aluna, você se colocou nessa situação, né? Esse é um fato. Você, quando você foi morar com ele, não tinha nenhuma condição, né? Olha, a gente vai, para você morar comigo, a gente tem que casar e tanto tempo. Não, você simplesmente foi morar com ele. E agora, depois de 13 anos, você está fazendo um caso de uma coisa que não foi combinada antes. Né? Você aceitou ir morar com ele sem casar, você aceitou ter um filho sem casar, você aceitou ter mais um filho sem casar. E agora você quer colocar essa situação. Quer dizer, um pouquinho do carro na frente dos bois. Aliás, é muito na frente dos bois esse carro que você decidiu entrar. Então, em outras palavras, você tem que pensar sobre o problema de outro ângulo aí agora. Primeira coisa, não é reclamando que você vai resolver essa situação. Você tem que parar de reclamar, parar de fazer reclamação e colocar condição ou condições para continuar esse relacionamento. Para isso, você tem que se perguntar, o que eu acho que é intolerável, inaceitável nesse relacionamento? Você acha que é inaceitável ele só te procurar na hora que ele quer sexo, na hora que ele quer se satisfazer e nos outros momentos ele não está nem aí para você? É inaceitável? Eu concordo que realmente é. Então você tem que decidir isso para você e colocar essa condição para ele. Ó, a partir de agora não tem mais isso. Chega de você me procurar só na hora que você quer se satisfazer. Chega, são duas pessoas nesse relacionamento. Então, coloque as suas condições para ele. Olha, a partir de agora, para continuar esse relacionamento, você vai ter que me tratar assim, 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 assim. Coloque as suas condições e pare de reclamar, como a Patrícia fez com o Humberto, né? Ela falou que ela gostaria de ser uma esposa melhor, né? Eu digo a você, para você ser uma esposa melhor, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. A mulher forte, a mulher que se valoriza, ela não tem medo de falar sério. O que a mulher fraca, ela só fica reclamando. Agora, antes de terminar, para esse tipo de marido, eu tenho alguma coisa para falar. Preste atenção. Você, marido, tem que entender que enquanto a sua mulher está reclamando de você, é porque ela se importa. O problema é quando ela para de reclamar e aí se torna indiferente a você. Ela já não quer mais saber se você chegou, se você saiu, se você vai trabalhar, se você vai se divertir. Ela não está nem aí para você. Quer dizer o seguinte, ela se desligou do relacionamento. E muitos maridos só acordam quando ela chega nesse ponto. Só que a má notícia é que esse ponto é tarde demais. Então desperte para enquanto a sua esposa se importa com o casamento,
você também parar e começar a fazer as mudanças necessárias para sobreviver nessa relação. E para você que quer um conselho sobre o seu relacionamento, envie pelo site escoladoamorresponde.com. Nós temos ajudado muitos casais e solteiros em nossas palestras semanais às quintas-feiras, inclusive em situações como essa. Talvez você precise que o seu parceiro ouça umas verdades. Mas não são só os casais e solteiros que têm sido ajudados. Aos domingos, damos palestras para quem está precisando se aproximar e melhorar a relação com os filhos. Mães, pais, filhos, alguém tem que dar o primeiro passo. Não dá para fazer isso por você. Você que tem que dar o primeiro passo e você está assistindo e você entende a necessidade. Veja o que aconteceu, por exemplo, na vida da Bruna e da sua mãe, Adriana, depois que elas começaram a frequentar as palestras de pais e filhos. Preste atenção. Muitos filhos têm dificuldades em lidar com a separação dos pais. A Bruna passou por isso 2 vezes, não encarou numa boa e o pior, se revoltou. Nenhum nem o outro, hoje eu vejo que não tinha estrutura, né? Então eles brigavam, o meu pai saía de madrugada. Por mais que eles tivessem muitos anos de casado, ele não tinha consciência que ele era um homem de família. E como você se sentia na época? Na época eu me sentia muito angustiada, eu me sentia triste, né? Insegura, eu sofria calada. Ele decidiu sair de casa. Eu via que chegava um momento que não tinha mais como a gente resolver essa situação. E eu respeitei a escolha dele. Meu pai se envolveu depois que ele saiu de casa com uma moça bem mais jovem, tinha 22 anos na época. E isso me revoltou. E aí eu comecei a ir pra balada, eu comecei a tentar preencher esse vazio que existia dentro da minha casa. E você saía de segunda a segunda ou como era a sua rotina? Então eu saía de casa sexta-feira e voltava só na segunda. E junto com as baladas vieram os problemas com a bebida. Quando eu abri a porta, ela entrou e caiu, né, alcoolizada. Foi um dos piores momentos da minha vida. O silêncio dela falava mais do que qualquer palavra. A maneira dela se portar, de mesmo eu dando todo esse sofrimento para ela sempre me tratou com muito amor. E foram 5 anos até cair a ficha de que era preciso mudar. Chegou uma hora que ela me convidou para ir a uma palestra, na palestra de transformação de pais e filhos. Eu aceitei o convite, lá eu consegui me enxergar. E naquele dia eu pedi perdão para minha mãe e comecei uma nova história. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. A cura interior e, consequentemente, na minha vida também. Hoje eu vejo tudo de uma forma diferente. Por mais que não esteja, os meus pais continuam divorciados, meu pai continua com as namoradas. Isso não mudou. O que mudou foi a minha percepção de vê-los e respeitar. A minha mãe, do jeito que ela é, o meu pai do jeito que ele é, as escolhas que eles fazem. Todos os domingos, a palestra para pais e filhos, inclusive para aqueles que passam por problemas com vícios. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, palestra para casais solteiros que não querem mais errar na vida amorosa. As palestras são gratuitas, abertas ao público, temos amplo estacionamento e creche para os seus filhos. Mas cheguem cedo, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem exceção. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão. Às 6 horas da tarde de domingo para os pais e filhos e às quintas, às 8 da noite para casais e solteiros. Esperamos você lá. E no próximo bloco você vai ver no Ninguém é Perfeito. O encontro e as primeiras revelações da Letícia e do Kleber. Voltamos já já, não saia daí. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, às 10,
3 da tarde e às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Participe do lançamento da Bíblia Casamento Blindado, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Exemplares à venda no local. Adquira também pelo site casamentoblindado.com. Hoje você vai acompanhar a primeira parte do Ninguém é Perfeito. Neste quadro, um homem e uma mulher, que podem se tornar namorados no fim do quadro, têm que superar 3 grandes revelações sobre o passado de cada um e decidir se continuarão se relacionando. Nos últimos 2 programas, os parentes e amigos do Kleber e Letícia nos contaram um pouco sobre eles. Eles também deram seus recados, mas até esse ponto os dois nunca tinham se visto. Agora vamos saber o que cada um sentiu no primeiro encontro e você aí de casa fique atento, pois cada detalhe conta muito nesse jogo da conquista. Tudo bem? Tudo bom? Eu tava aqui sentada esperando, super ansiosa, com frio na barriga. Eu olhei assim, tipo, fisicamente, ele é muito bonito, né? De uma forma que me atrai. Obrigada. Uma recordaçãozinha aí. Muito obrigada. Deixa eu segurar pra você olhar. Você olhar o presente. A princípio, ela demonstrou muita timidez, o que é natural, né? A gente não se conhece, ela me viu, ela ficou um pouco acanhada. Oh, que lindo. Então, é difícil escolher presente quando você não conhece a pessoa, né? Então, eu pensei assim, né? Qual creme que eu gostaria que ela usasse? E eu pedi pra colocar na minha pele, eu fiquei sentindo o cheiro. Deu pra ver que ele se cuida, que ele gosta de esporte, enfim, que né, ele tem um corpo bacana e ele tem barba, isso é muito legal. Meu nome é Kleber. Eu sou a Letícia, eu tenho 28 anos, eu sou de Sorocaba. E atualmente você está morando com a família? Estou morando com a minha família, moro com a minha mãe, com o meu padrasto. O que você faz no dia a dia? O meu dia a dia não foge do meu trabalho, da minha vida familiar, de um modo geral. É o que eu faço, sabe? Eu não sou um cara de balada, gosto muito de treinar, sabe? Academia, praticar esporte, sabe? Gosto muito. Sabe? O que mais me surpreendeu quando eu conheci foi essa afinidade que a gente teve. Nós gostamos das mesmas coisas. Então vamos falar um pouco de você, então. O que você faz? Eu sou terceirizada numa instituição pública. Também treino. Antes do meu trabalho eu já vou treinar. Eu gosto de fazer musculação, eu faço pilates também. Caramba, realmente a gente tem muito em comum, porque tudo que você falou é tudo que eu gosto. Eu também. Tudo, literalmente. Praia, eu amo, assim, sabe? Sério? Então não vou nem precisar falar de mim, você já tá me descrevendo. Achei ela muito interessante. Uma mulher difícil de se encontrar hoje em dia, né? E se de fato ela é o que ela deixou transparecer, realmente ela é uma grande mulher. Você é, assim, uma mescla de beleza com maturidade, isso é, pô, que legal. Eu não sei né? Eu pareço assim, ser tanto sei lá, menino, mas de menina não parece. Não parece, não. Mas de menina eu não tenho nada, assim, sabe? O que esperar quando você não tem ideia do que vem por aí? Cada um reage de um jeito, né? Não é fácil para mim contar o que eu já vivi, o que eu já passei. E isso vai acontecer com as primeiras revelações.
O que eu espero daqui para frente é que eu continue vendo isso que eu vi aqui no nosso primeiro encontro. Dá um certo receio, né? Eu no lugar dela ficaria um pouco receoso. Então agora é dar tempo ao tempo, sabe? Mostrar para ela a cada dia como eu sou, absorver o que ela é e o tempo vai se encarregando do resto. Eu estou muito feliz, estou muito empolgada, não vejo a hora de conhecer um pouco mais, né? Será que o clima romântico vai continuar? Bom, você teve aí as primeiras impressões que um teve do outro, né? Agora vamos ver o momento mais impactante de hoje, que são as duas primeiras revelações de cada um. O que será que o passado e as dificuldades de cada um deles vai significar para o outro? Vamos saber agora. A imensidão da cidade pode assustar, mas agora eles precisam falar e principalmente ouvir. E tudo depende de como vão lidar com a bagagem que cada um deles carrega. O que eu tenho para contar para ele hoje é uma coisa que fez parte da minha vida durante muito tempo, mais ou menos uns 10 anos. Se ele realmente não acreditar em mudança, vai ser um choque. Eu pensava que eu estava fazendo algo só para mim. Mas, na verdade, tudo que a gente faz pra gente, a gente afeta todas as pessoas que a gente ama. Eu realmente não consigo entender como é que eu fui daquela forma, assim, sabe? Levando em consideração o local, todo esse clima de suspense, a sensação que se tem é sei lá, de algo doloroso. Eu acredito que deve ser algo assim, nesse sentido. Chegou a hora de Letícia falar sobre algo que quase arruinou sua vida definitivamente. O que eu tenho para falar agora talvez não seja muito legal. Sabe por que a gente está aqui? Não faço a mínima ideia. Não é fácil falar, principalmente, né, falar para as pessoas que eu não conheço. Eu geralmente não falo o que esse lugar te faz sentir. Eu diria que um frio na barriga, né? Eu particularmente fico bem receoso num lugar como esse, né? Nos remete a pensamentos voltados para o medo, né? Adrenalina. A cidade, né? Cidade grande, muita coisa acontecendo, muita coisa ruim também, né? O que eu vou te contar agora foi uma fase muito ruim da minha vida, muito triste da minha vida. Eu usava drogas. Usei drogas durante muito tempo, mais ou menos uns 10 anos, né? E a minha vida era muito ruim. Quando eu me vejo naquela situação, eu me sinto triste, né? Porque é complicado uma pessoa ser dependente de algo, de alguma coisa. Eu conheci a droga com mais ou menos uns 15 anos, na escola, né? Que eu comecei a fumar maconha, comecei a beber, né? Me envolvi com a cocaína, né? Depois de um tempo. E 2 vezes eu quase morri. Tive começo de overdose. Minha mãe veio me buscar na minha casa, né? Eu estava quase morrendo. Eu tive que falar para ela tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha usado. E, assim, é muito ruim de lembrar o tanto que eu fiz a minha família sofrer, o tanto que eu fiz as pessoas que realmente me amavam sofrer. Por quê? Porque eu deixei a minha família pelos amigos. Eu confesso que eu fiquei, assim, bem preocupado, né? Porque uma coisa é você usar droga por conveniência, outra coisa é você usar droga e isso te levar ao extremo, a ponto de colocar em risco a sua vida. Ao que você atribui isso? Eu procurava em todas as coisas preencher um vazio que não saía. Eu não conseguia me livrar sozinha das drogas, principalmente do álcool. Eu bebia todos os dias. Começou do nada e aí o que aconteceu? Eu fui achando normal, né? Ciclo vicioso. E aí quando você acha normal, a tua consciência não pesa.
E se a consciência não pesa, você continua fazendo até você chegar no fundo do poço. Aí que ele acreditou em mim, né? Acreditou que eu nunca mais vou usar, que tudo isso já passou. Como vai ser de agora em diante, eu não sei. Eu confesso que é tudo muito incerto, né? É só vendo e deixando as coisas acontecer, né? Acho que todo mundo, Letícia, na vida passa por fases, por situações. Eu também não me vejo diferente de você, sabe? Também já fiz muitas coisas ruins. E assim, eu também, assim como você, eu também não gosto muito de entrar no assunto. O clima está sério e agora é a vez do Kleber se abrir. Não tenho a mínima ideia do que ele vai me contar. Mas eu acredito que ela não vai receber bem, né? Porque eu, no lugar dela, não receberia. Assim como eu errei, ele também pode ter errado muito, mas eu acredito que hoje ele possa ser uma pessoa muito melhor. Eu só fui perceber o que vinha acontecendo quando eu provei do meu próprio veneno. O que pode me fazer mudar a percepção que eu tive dele não é o que ele vai me contar, mas sim o tempo que ele não faz mais aquilo que ele vai me contar. Se ela se permitir me conhecer, ela vai entender melhor o que eu sou e o que eu posso oferecer para ela. Mulher, por ser muito frágil, a mulher ela necessita, né, de muita segurança, né, por parte do homem, né? E eu, assim, no meu passado eu era terrível, sabe? Eu não valorizava nada. Eu era uma pessoa assim totalmente desprovida de valores, né? Sabe, eu me envolvia com pessoas, eu não conseguia me apegar a ninguém, eu não conseguia me aprofundar em relacionamento, eu era um legítimo cafajeste mesmo. Eu não merecia a confiança de ninguém, eu não era fiel nem a mim mesmo, sabe? Eu ficava com a pessoa e, assim, enjoava já, sabe assim, eu não tinha comprometimento nenhum. Como trocar de roupa. Eu não tinha comprometimento nenhum, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que fez no passado e que se arrependeu depois e que mudou. E ele é um cara bonito, meu. Tipo, ele é um cara que ele pode fazer isso se ele quiser, sabe? Assim, falando português, claro, não valia nada, não era digno de confiança por parte de ninguém. Se eu fosse pai do Kleber há anos atrás, eu seria o primeiro a não aconselhar o meu filho para ninguém. Essa palavra cafajeste é muito pouco perto do que eu fui, né? Eu era um cara assim que, de verdade, era de dar nojo, assim. Comigo nessa parte é uma vez só. Se a pessoa fizer, eu vou mandar embora sem sentimento, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Mas num dado momento eu colhi do meu próprio veneno. Eu entrei num relacionamento totalmente desarmado, mas desarmado mesmo, assim. E ali eu colhi tudo aquilo que eu plantei. Traição significa falta de caráter, né? Então isso é muito complicado. Eu me sinto muito bem em poder afirmar que eu já fui, que eu já fiz e que hoje eu não sou, que hoje eu não faço. Se ele não me garantisse que ele mudou, eu jamais confiaria nele. Se eu falar para você que o que ela me disse não vai ter um peso na minha avaliação no amanhã, eu estaria sendo hipócrita. O panorama da cidade dá lugar a um ambiente cheio de significados. E uma grande reviravolta vem por aí. O que eu tenho para falar para ele hoje é uma coisa muito importante, é muito mais difícil do que a primeira revelação, porque não diz respeito ao meu passado, mas diz respeito a uma decisão pessoal. Na verdade, assim, a revelação que eu tenho para fazer para ela é algo, assim, muito sério, né? Que envolve o que eu tenho de melhor. O meu receio de contar isso para as pessoas é que nem todo mundo aceita. Qualquer tipo de rejeição ou recusa da parte dela mediante a essa revelação que eu vou fazer pode colocar em xeque, né, todo o desenrolar das coisas. Essa minha decisão é uma coisa que pode atrapalhar um relacionamento. O comportamento dela quanto a essa relação é de aceitação, não existe uma outra possibilidade. Oi, tudo bem? Vamos conhecer esse lugar. Como é que foi sua noite?
Foi bem. Descansou bastante? Descansei. E qual que é a sensação de estar num lugar como esse? Bacana, né? E pra você? Dá vontade de brincar, não dá? Dá vontade de brincar. Como você tá? Eu tenho algo para te falar. Eu tenho um serzinho de 4 anos que vai fazer 5 anos, que é a razão da minha vida. Me foge as palavras para descrever o amor que eu tenho pelo meu filho. Eu diria para você que é a coisa mais importante que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu planejo gira em torno dele, sabe? Eu gosto muito de criança, para mim não seria uma coisa ruim. E quando eu falo do meu filho, eu não me limito a falar apenas dele, porque por detrás do meu filho existe uma pessoa incrível, pessoa essa que dedicou quase que 12 anos da vida dela do meu lado. Então eu preservo muito essa relação família. Eu diria que para uma pessoa me amar, primeiro ela teria que amar meu filho. Meus pais também se separaram, só que no meu caso não foi igual, né? Eles não tinham uma boa relação. Então, assim, eu fui criada distante do meu pai. Eu acho extremamente importante que você dê o seu melhor para o seu filho mesmo. Isso é super importante. Qualquer outra pessoa poderia ver de outra forma. Eu não posso ver de outra forma, porque é uma criança. O caráter dela está sendo construído. Ele precisa participar disso junto com a mãe. Não tem outro jeito. E se por acaso ele não gostasse de mim? Então, é um direito dele, né? Jamais eu colocaria meu filho acima do meu relacionamento, tá? São sentimentos diferentes, são situações diferentes, então cada um ocupa o seu lugar, né? Então meu filho tem um amor, a minha companheira teria também um amor, então você precisa saber separar bem as coisas. Pelo que ele me disse, pelas atitudes que ele tem, eu acredito que ele saiba separar bem as coisas. A impressão que eu tive, assim, referente à postura dela quanto ao meu filho e minha ex-mulher, foi das mais positivas, né? E ela me passou muita confiança nesse sentido, né? De receber bem essa relação paternal, bem como essa relação de um casamento anterior, tudo mais. Então, eu não vi nada de negativo nesse sentido, não. Quando eu conto isso para alguém, as pessoas acham um absurdo, que não é normal, ou acham que eu tomei essa decisão por medo. Enfim, as pessoas não aceitam de uma boa forma em geral, não. Tudo isso que você me contou sobre o seu filho, né? Esse carinho que você tem pelo seu filho me deixou ainda mais insegura, mais tensa para falar o que eu tenho para te falar. É uma decisão que eu tomei já faz algum tempo e que talvez até possa mudar a minha imagem, enfim, não sei. Eu não quero ter filhos. É uma decisão antiga sua? O que te levou a pensar assim? Por exemplo, você já tem um filho. Toda a minha atenção, tudo que eu puder fazer para ele, eu vou fazer. Eu amo criança, amo. Mas eu não quero essa responsabilidade de colocar uma criança no mundo. Isso para mim vai totalmente contra o que eu acredito, ao que eu penso, ao que eu planejo. Toda mulher tem o sonho de ter um filho, mas eu prefiro sacrificar esse sonho para que eu possa cuidar melhor das outras pessoas que precisam tanto, que já estão aqui, que precisam tanto, né? Então eu optei por não ter filhos. Não sei se ele compreendeu ou se ele pensaria da mesma forma que eu um dia. Isso faz para você assim, eu não abro mão, por exemplo, de ter filhos. O que isso significaria para você? O que essa informação provocaria? Eu acho, sei lá, de repente, desculpa eu falar, mas egoísta hoje eu falar, não, eu quero ter um filho porque eu quero ter alguém do meu próprio sangue e colocar mais uma criança no mundo que eu vou ter que encaminhar
Então, para você, o fato de querer ter filhos seria um egoísmo, assim, nua e cruamente falando? Hoje em dia seria egoísmo. Eu acho muito contraditório você falar daquilo que você não vive. Essa é a minha opinião, tá? Quando você vive, é tudo diferente. E se eu virasse agora e falasse pra você assim, e se eu quisesse ter um filho? E se pra mim isso fosse insubstituível? Esse assunto talvez tenha me feito pensar como eu nunca pensei, como eu não tinha pensado até agora, sabe? Eu tenho um sonho de ter um casal de filhos. Hoje eu tenho só um, mas dentro da minha cabeça ecoa de uma maneira gritante a vontade de ter uma menina, né, para formar um casal. Você vê que a gente nunca está preparado para tudo, né? Falar sobre isso é realmente difícil para mim. Foi uma decisão muito difícil, muito complicada, mas que eu tive que tomar. O que a decisão de ter ou não filhos pode representar para um relacionamento? Eles colocaram na mesa suas escolhas de vida e o impacto foi muito forte para os dois. Mas não acabou e tudo ainda pode mudar. Agora é pensar, e pensar bastante. Parece que a Letícia não esperava por essa, né? E nem tão pouco o Kleber. Né? Se coloca no lugar dele, né? Ou deles. O que você faria se uma futura pretendente te contasse que já foi viciada em drogas e álcool? Ou você, como reagiria ao saber que o seu pretendente já foi um cafajeste com as mulheres, não levava nenhum relacionamento a sério, já tem um filho ou mais? E tudo isso vai pesando na balança, né? Bom, nós queremos saber a sua opinião. O que você acha que vai dar neste quadro do Ninguém é Perfeito? Será que a Letícia vai acabar no final dizendo sim para o Kleber, ela vai conseguir superar, o Kleber vai conseguir superar as diferenças, as surpresas reveladoras? Bom, vá até a nossa página no Facebook e responda com a hashtag sim, se você acha que eles vão ficar juntos, ou hashtag não, se você acha que não vai dar. Pelo que você já viu aí, eu acho que os dois não vai rolar nada entre eles. E a sua participação na enquete não vai interferir na decisão deles, tá? Então, no Ninguém é Perfeito, a gente pode ver exatamente a importância que as experiências que nós vivemos no passado têm na nossa vida no presente, como que elas repercutem no dia a dia. E se você quiser entender melhor como isso acontece, fizemos um DVD chamado Raízes, explicando tudo isso direitinho. Sobre as raízes que cada um de nós trazemos, que influenciam nos galhos, nas folhas do nosso comportamento hoje em dia. Se você quiser saber como lidar com essa questão, então entre agora na nossa página no Facebook e clique no link que nós postamos lá e você vai saber como você pode receber esse DVD e assistir essa palestra que a Cristiane fez falando sobre as raízes de cada um e como lidar com elas, como superar as raízes, não só suas, mas talvez do seu parceiro. Bom, todo mundo sabe dos benefícios do amor. Agora, que ele funciona até como para-raios, já é novidade. Acompanhe. Reparem só nessa história que aconteceu na Califórnia. Lexi e Dylan estão juntos há 6 meses. E tudo indica que o amor do casal foi o grande responsável por salvar a vida de ambos. Os jovens estavam andando de mãos dadas em uma rua como esta, quando uma tempestade começou. Os dois até tentaram procurar um abrigo, mas antes de encontrá-lo, um raio os atingiu. O impacto foi tão forte que os adolescentes caíram no chão. Depois do fato, eles foram hospitalizados, por precaução, já que não sofreram nenhuma consequência física grave. Em entrevista ao canal de TV CNN, o médico responsável pelo caso revelou: esses dois têm sorte que estavam de mãos dadas. Isso ajudou a difundir a corrente elétrica que correu através de seus corpos. Os jovens estão juntos há 6 meses. A situação virou piada, já que agora eles brincam que o amor que sentem um pelo outro é elétrico.
Que legal. A gente fala sempre sobre instalar um para-raios no casamento, né? Que é um pouquinho diferente o conceito, mas o resultado é o mesmo, né? Os dois permanecem juntos quando eles aprendem a lidar com as emoções. E muito legal o que aconteceu com esse casal lá na Califórnia. Dê mãos, fique de mão dadas. Mais vezes, exato. É tudo por hoje, alunos. Voltamos na semana que vem com mais uma aula exclusiva aqui para você. Tchau, tchau. Até lá.